Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Volta e meia eu levava minha irmãzinha menor para tomar sorvete na avenida. Ela adorava. E numa dessas, eu reparei num rapaz sentado ali, numa outra mesa. E, apesar de ser só uma criança, Andressa estava com 10 anos, na época, eu tinha 21, foi ela que reparou num detalhe e me cutucou. Aquele moço ali não para de olhar para você, Lucimara. Bonito, né? Olhei para ela assim, com uma cara de censura, e falei: você é muito criança para ficar achando o homem bonito, viu, Andressa? Deixa o pai e a mãe ficarem sabendo disso. Ela ficou toda encabulada, coitadinha. Depois, é claro, disfarçadamente, também dei assim uma olhadinha e reparei um pouco melhor no moço. E de fato, ele estava olhando para mim. Fiquei até meio perturbada, porque ele estava olhando direto para mim. Teve uma hora que nossos olhares se encontraram e eu até sorri. Fiquei meio sem jeito, até porque não estou acostumada a ser encarada assim dessa forma. Mas ele também acabou sorrindo. De todo modo, pensei que tudo não fosse passar daquela paquerinha inconsequente. Só que dali a pouco, ele levantou de onde estava e entrou. Estávamos ali no deck, na parte de fora da sorveteria. Pensei que fosse pagar a conta e ir embora, mas não. Dali uns 2 ou 3 minutos, ele saiu de novo, só que em vez de tomar o rumo, se aproximou da nossa mesa. Vi que ele tinha 2 chocolates na mão. Olhou para minha irmã e ofereceu um para ela. Ó, princesa, para você. Minha irmã olhou para mim, com aquela cara assim, como que perguntando se devia aceitar. E eu balancei a cabeça, dizendo que sim. Ela pegou o chocolate, sorriu. E aí ele perguntou o nome dela. Falei que era Andressa. Ele fez um carinho na cabeça da minha irmã e falou que era um nome bonito, que ela parecia uma princesa. Depois se virou para mim e estendeu o outro chocolate. Ó, esse é para você. Peguei o chocolate na mão, agradeci. E ele falou: e você? Posso saber seu nome? Me apresentei, ele também se apresentou e depois ainda acrescentou: olha, eu acho que é a terceira vez que eu te vejo aqui nesse lugar. Sempre tive vontade de me aproximar, puxar conversa, saber teu nome. Olhei para ele meio pensativo, até porque não lembrava de já tê-lo visto antes. Aliás, eu tinha certeza de que nunca o tinha visto na vida, em lugar nenhum. Era a primeira vez. De qualquer modo, conversamos um pouco. Deu para sentir que era um rapaz assim, bem simpático, muito educado. Ele quis saber se éramos irmãs e eu confirmei. No fim, ele viu o meu celular ali sobre a mesa. Naquela época, os celulares não eram assim como os de hoje. Tinham poucos recursos e nem era todo mundo que tinha. E perguntou se eu podia lhe passar o meu número, dizendo que não queria perder o contato. Antes, chegou a perguntar se eu tinha namorado. E sabe, eu não tinha o costume de passar meu número para ninguém, principalmente para alguém que eu não conhecia. Só que, sei lá, ele me pareceu assim tão confiável. A gente tinha acabado de se conhecer, mas, sei lá, gostei do jeito dele. E no fim, acabamos trocando telefones. Até a Andressa se encantou por ele. Chegamos em casa e ela já foi contando para a mãe que eu tinha arranjado um namorado na sorveteria. Trocamos algumas mensagens depois. Na época, se chamava torpedo. Até os termos eram outros, né? Até que tempos depois, ele me convidou para irmos ao cinema. Eu aceitei. Estava gostando de conversar com ele. De qualquer maneira,
Sabe, fomos ao cinema e durante a sessão foi que trocamos o nosso primeiro beijo. Já tinha ouvido falar de tanta história de amor que começava justamente assim, em que o casal troca o primeiro beijo no escurinho do cinema, mas nunca imaginei que isso fosse acontecer justamente comigo. E a grande verdade é que ficar com ele foi uma coisa tão boa. Eu estava gostando tanto. E, não sei, ele começou a me envolver com a sua conversa, com a sua atenção. Até que depois de alguns encontros, ele me pediu em namoro, de modo oficial. E eu então o levei para conhecer minha família. A verdade é que esse rapaz me conquistou sem fazer muita força. Entre namoro e noivado, sim, porque o relacionamento evoluiu. Foram nada menos do que 5 anos. Até que nos casamos no civil e no religioso. Quando pude realizar um dos meus maiores sonhos, que era justamente casar toda de branco na igreja. O fato é que depois que o Charles entrou na minha vida, tudo ganhou um novo sentido para mim. Pena que, no meio de toda essa felicidade, aconteceu uma coisa triste. Perdi meu pai. Foi um momento muito doloroso, mas o Charles esteve comigo o tempo todo. Me ajudou a segurar aquele momento tão triste, me dando todo o apoio do mundo. Depois de 1 ano e meio de casados, eu engravidei do Caio, meu primeiro filho. Pensa na alegria do Charles quando lhe contei que estava grávida. Eu sabia que seu maior sonho era justamente esse, ser pai. E desde que nos casamos, ele vivia me pedindo um filho. Até que um dia, para se ter uma ideia, ele jogou no lixo a minha cartela de anticoncepcionais. Falo que tudo que ele mais queria era que eu engravidasse logo. Foi depois disso que eu parei de tomar os comprimidos, porque percebi que para ele era uma coisa assim fundamental, muito importante. Aliás, também era para mim, mas ainda demorou alguns meses até que eu finalmente consegui engravidar. Ele fez uma festa. Não se conteve de tanta alegria e felicidade. Inclusive, foi ele que escolheu o nome do bebê. Na verdade, ele cuidou tão bem de mim durante aquela gravidez, me mimou assim de um jeito que só fez amá-lo ainda mais. Nunca ninguém havia tido tanto cuidado comigo. E quando o Caio nasceu, então, olha, até chorar, esse homem chorou. Tamanha a sua emoção. Olha, tinha dias que eu ficava pensando e às vezes não acreditava. Sabe, parecia que tudo tinha acontecido assim tão rápido. Eu era mãe de família, uma família tão linda. Nosso bebezinho era tão esperto, tão saudável e chegou na nossa vida para abençoar ainda mais o nosso amor. Tempo passando e eu testemunhando os dois se tornarem a cada dia, a cada semana, os melhores amigos. Como era bom ver pai e filho se darem tão bem. Meu marido era um grude com o nosso filho. E vice-versa, né? O Charles não ia para lugar nenhum sem levar o Caio junto. A não ser, claro, quando não era possível. Quando ele tinha de trabalhar, por exemplo. Mas no resto do tempo, os dois pareciam um e carne. Não vou mentir. Às vezes, eu sentia até um pouquinho de inveja. Sentia assim meio que deixado de lado. Porque ele dava mais atenção pro Caio do que pra mim. Claro que é só jeito de falar, né? Jamais sentiria inveja ou ciúme do meu próprio filho. Porque ele também era amoroso comigo. Repito, era bom demais ver a amizade bonita dos dois. Pra mim, nossa família era perfeita.
Os anos passaram e foi logo depois que nosso filho completou 11 anos que fomos a uma festa de aniversário de um tio do meu marido. Ele morava no Pinheirinho, não muito longe ali de casa. Além de nós dois, foram também a minha mãe, a minha irmã e o namorado dela. Foram com a gente no carro. Só que como não cabia todo mundo num carro só, o Charles resolveu ir de moto. Desde que nos casamos, sempre tivemos um carro e uma moto. O Charles adorava. E como já era de se esperar, nosso filho também acabou pegando gosto pela motocicleta. Depois que ele completou 11 anos, o Charles começou a carregá-lo para cima e para baixo em cima daquela moto. Tinha sábado, por exemplo, que os dois saíam de moto ali pela vila. O Charles pilotando e o Caio na garupa. Iam no campo ver o jogo ou simplesmente passear. Eu nunca tive medo de moto, sabe? Como muita gente tem. Até porque meu marido sempre foi muito cuidadoso, responsável. Não era de correr, né? Principalmente com o Caio estando junto com ele. Enfim, naquele dia, quando o nosso filho soube que o pai ia de moto, já foi correndo buscar o capacete dele também. Não quis ir de carro com a gente. Preferiu ir na garupa do pai. Olha, eu nunca tinha visto um grude igual a esses dois. Pai e filho. Mas pareciam mais colegas do que propriamente pai e filho. Enfim, fomos de carro. Eu, minha mãe, minha irmã e meu cunhado. Eu dirigindo e o Charles e o Caio de moto. Esse tio do meu marido, que estava de aniversário, repito, não morava muito longe, não era perto, mas longe também não era. E olha, foi uma festa bem bacana. A gente se divertiu muito. Perto das 5 horas da tarde, resolvemos ir embora. O trajeto ali da casa do tio do Charles até onde a gente morava, olha, não levava mais do que 20 minutos. Já estávamos chegando, inclusive. Minha ideia era deixar o pessoal ali na casa da mãe e seguir para nossa casa, porque estava tão cansado, queria descansar. O Charles estava na nossa frente com a moto e o Caio na garupa, claro. E ninguém estava correndo. Andamos o tempo todo praticamente na faixa dos 40, 50, 60 quilômetros por hora no máximo. Só que quando chegamos naquele cruzamento, em que a preferencial era nossa, tanto que o Charles parou, nem parou, ele continuou, seguiu em frente. Aquele carro não respeitou a sinalização. E, em vez de parar, não, atravessou o cruzamento e acabou atingindo a moto do meu marido em cheio. Mas sabe, como estávamos indo atrás, assim, a gente viu tudo. Acabamos assistindo a cena. Com a pancada, meu marido e meu filho voaram por cima do carro e foram rolando até pararem lá adiante. Uma batida muito feia. Todos nós que estávamos ali no carro soltamos um grito na hora. E olha, o meu susto foi tão grande quando eu vi aquela cena que eu quase perdi a direção. E por pouco não acabei provocando outro acidente. Foi uma coisa pavorosa demais. Só lembro de ter freado com tudo. Sabe que você vê teu marido e teu filho sofrendo um acidente na tua frente e você não podendo fazer nada. Aliás, quando vi que a tragédia ia acontecer, quando percebi que o carro que deveria ter parado não parou, iria provocar um acidente, eu gritei: cuidado, amor, freia! Claro que ele não ouviu. E pro meu desespero, pro desespero de todos que estávamos ali naquele carro, e vimos tudo, a tragédia aconteceu diante dos nossos olhos. Desci do carro, desesperado, correndo na direção dos dois, que estavam caídos no chão, chamando os dois pelo nome.
Pro meu desespero maior ainda, vi que o capacete do meu filho tinha saído da sua cabeça, estava caído lá perto do muro do outro lado da rua. E quando vi aquela mancha de sangue sobre o corpo do meu marido, não sei como eu não tive um ataque ali mesmo e não morri. Fui correndo até ele chorando, berrando, gritando pelo nome do meu marido e do meu filho. Felizmente foi a impressão que eu tive. Os dois pareciam ainda estar vivos. Chamaram a ambulância, a polícia, o Charles e o Caio receberam os primeiros socorros ali mesmo. Depois foram levados ao pronto-socorro. Sabe, apesar de tudo, juro que eu não pensei no pior. Nem perdi esperança de que tudo ficasse bem com os dois. Passei a direção do carro para o meu cunhado, até porque não tinha nem condição de dirigir, para irmos atrás daquela ambulância até o hospital. E quando chegamos, recebemos as primeiras notícias. Aí meu mundo desabou. Meu filho amado não tinha resistido. Nada pôde ser feito para salvar sua vida. Olha, tiveram de me segurar, me conter, porque eu entrei num desespero tão grande. Comecei a gritar, sabe? Porque para mim aquilo era mentira. Queria ver o meu filho. Tiveram de me dar um calmante, me segurar, porque foi o momento mais pavoroso da minha vida. Eu sei que passe o tempo que passar, é uma dor que nunca vai me dar um só segundo de descanso. Meu Deus, estava tudo errado, estava tudo invertido. A lei natural é o filho enterrar os pais e não o contrário. Não bastasse a dor de ter perdido meu filho, depois eu soube que meu marido estava na UTI, todo entubado, em coma. Seu estado delicado, entre a vida e a morte. Até que depois de algumas horas, a gente ali naquela tristeza maior do mundo, aquele desespero, eu não conseguindo acreditar ainda, eis que chegou a notícia de que meu marido também não tinha resistido aos ferimentos. Me prostrei no chão e comecei a falar sozinho. Parecia tudo tão longe de mim. Era um pesadelo. 4 anos que esta tragédia aconteceu. Nunca mais, e disso eu tenho certeza, vou conseguir me refazer. Até hoje, embora já passados 4 anos, sinceramente eu não encontro um sentido para minha vida. Encontrava tudo. Hoje não encontro mais nada. Como também não entendo o propósito de Deus para tudo ter acontecido do modo como aconteceu. Às vezes fico recapitulando aquele dia, tudo o que fizemos, me perguntando se podíamos ter feito algo diferente para termos evitado. Será que 1 minuto teria sido suficiente? Teria feito diferença para aquilo nunca ter acontecido? Talvez até menos do que isso. 15 segundos. Se tivéssemos nos demorado um pouco mais na hora da despedida dos familiares, o tio do meu marido, os sobrinhos, lá na festa poderíamos ter ficado mais alguns minutos, ou quem sabe, ou se tivéssemos ao contrário, saído um pouco antes, ou até quem sabe, se nem tivéssemos ido. Mas do que vale a pena pensar? Ficar
imaginando situações que nunca mais poderão ser verdade. Não aconteceu e jamais acontecerá. Quando penso nisso, me dá um aperto no peito. Parece que poderíamos ter evitado. Só que aí seria necessário voltar no tempo, fazer tudo diferente, o que a gente sabe que não é possível. É torturante pensar que sim, que poderíamos sim ter evitado e saber que eles ainda poderiam estar aqui, comigo. Durante muito tempo, tive pesadelos com acidentes enquanto dormia. Às vezes, até durante o dia acordada, parece que eu via na minha frente aquele carro se chocando contra a moto do Charles, fazendo os dois voarem pelo ar até caírem no asfalto. Minha família queria que eu fizesse terapia, tratamento, porque entrei em parafuso depois de tudo. Mas do que haveria de adiantar? O que iria mudar? Nada. Tudo ficou gravado na minha retina. Apesar de tudo, tenho uma convicção que não sei de onde que sai. De que hoje eles, por certo, se encontram num lugar melhor do que eu. Estão no céu. Seja qual for a ideia que eu tenha de céu, sendo cuidados por Deus. Sei também que, de onde estiverem, olham por mim, cuidam de mim, tentam me consolar, da maneira como podem, aliviar um pouco essa dor que tomou conta do meu coração desde aquele fatídico dia. Às vezes chego a pensar que tudo não passou de um engano terrível, um sonho ruim, que não perdi meu filho amado e meu marido, que vou abrir os olhos e vê-los aqui do meu lado de novo, sorrindo. Só que me sinto destroçada quando cai em mim, quando a realidade me atropela. Os dois eram tudo para mim e vão continuar sendo para sempre. Mas sei que um dia vai chegar, por mais que demore, em que estaremos juntos de novo. E então poderemos nos abraçar, matar essa saudade, comungar desse amor tão grande, infinito, que o destino nos tirou. Um dia, essa dor vai passar e dará lugar à paz, à sublime paz. Porque a morte pode ser mais forte que a vida, mas o amor é mais forte que a morte. Me esperem, meus amados. Logo estarei aí com vocês, seja lá onde estiverem. É tudo que eu mais quero nessa vida. E querem saber? Não vejo a hora disso acontecer e ficarmos juntos para sempre.